No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Brian pegou a esposa do Joe, e rapidamente sofreu as consequências por causa disso. Após Peter e sua família terem comparecido na festa de aniversário da Bonnie, e a mesma não ter aparentado estar muito feliz, Brian resolveu lhe falar umas coisas, apenas para que deixasse a tristeza de lado. Porém, quando compartilharam os sentimentos que os incomodavam, os dois inesperadamente acabaram se beijando, o que obviamente resultou com uma situação constrangedora. O episódio começa na casa do Joe, aonde uma festa de aniversário em homenagem à sua esposa acontecia. E em seguida, acompanhado dela, resolveram dar as boas-vindas ao Peter e sua família. Ao mesmo tempo, Joe revela a idade que Bonnie estava fazendo naquele dia. Porém a mesma se tratava de uma falsa informação, o que rapidamente lhe tirou algumas risadas. E após ter revelado sua verdadeira idade, Peter decidiu lhe dar o presente de aniversário. E também falava que por não saber o que comprar, revela que não ligava para seus interesses. Momentos depois, Joe e os convidados estavam reunidos na sala, pois pretendiam assistir a uma montagem que ele mesmo fez, aonde mostrava alguns momentos de sua lua de mel, alguns anos antes do seu trágico incidente. E aqui vemos os dois fazendo várias coisas juntos, ao mesmo tempo em que aparentavam estarem bastante felizes. Após isso, Joe decide mostrar alguns outros momentos, dessa vez de uma lua de mel que tiveram recentemente. Durante isso, além de percebermos que ele já estava usando a cadeira de rodas, também notamos uma mudança no comportamento da sua esposa, pois a mesma não estava mais feliz como antes. Se apresse, querida, a maré está subindo. Nesse momento, Joe fala que iriam fazer uma pausa para os presentes, e depois mostraria o nascimento de sua filha Suzy para os convidados. E complementa falando como ela saiu de dentro de sua esposa. Eu vou ligar pro Rupert pra contar a cilada que eu me meti. Aí, eu quero coisas de verdade. Um tempo depois, Brian terminava de fazer as necessidades. E ficou surpreso ao descobrir que os casacos dos convidados ficavam guardados nada menos que na banheira. Ao mesmo tempo, ele percebe algo de estranho vindo daquele quarto, aonde aparentemente, Bonnie já estava chorando fazia um tempo. E ao questioná-la sobre o seu comportamento, ela acabou lhe confundindo com o Joe. Além disso, também revelou o seu nome verdadeiro para ele. Nesse momento, Brian resolveu lhe fazer companhia, e questionou a razão pela sua tristeza. Com isso, Bonnie fala que quando era adolescente, havia planejado diversas coisas para fazer, mas infelizmente já estava com seus 46 anos. E tudo o que havia feito até aquele momento foi ter cuidado do seu marido. Ao mesmo tempo, Brian aparentemente conseguiu interpretar as suas palavras. E fala que também sentia a mesma coisa, pois nunca teve a chance de ser quem ele realmente gostaria. Após isso, Bonnie já não aparentava estar mais deprimida. E em seguida, Brian resolveu encerrar a conversa da melhor forma possível, a fazendo carinho atrás da orelha, do mesmo jeito que os humanos fazem nos seus cachorros. Porém, enquanto fazia isso, os dois inesperadamente acabaram se beijando, resultando com aquele momento desconfortável. E para que não gerassem desconfiança, Bonnie decidiu voltar para a festa com o Joe. E no final, Brian ainda não acreditava no que havia feito, e considerava a si mesmo um grande canalha. No dia seguinte, quando Peter resolveu ir lá embaixo, e questionou Brian o porquê ainda estava acordado, ele não apenas revela que vinha tendo dificuldades para dormir, mas também o que aconteceu no aniversário. O que obviamente deixou Peter bastante surpreso, pois o Joe poderia fazer coisas terríveis com ele caso descobrisse. E com isso, Brian rapidamente o fez prometer que manteria aquela sua recente revelação em segredo. E como era ótimo em guardar aquele tipo de informação, exceto em alguns momentos, Peter resolveu lhe prometer que não iria contar absolutamente nada. Peter? Brian, eu sou... Desculpe, agora eu sou um daqueles caras. Na noite seguinte, Joe e Bonnie chegavam na casa dos seus amigos, aonde eles iriam realizar alguns momentos de jogos. Já que por causa do Peter e o seu desnecessário vídeo, que resolveu mostrar no dia do aniversário, Lois decidiu fazer aquilo como forma de desculpa. Momentos depois, os dois inesperadamente se encontraram na cozinha. E então decidiram falar sobre o ocorrido, e o mesmo havia sido apenas um deslize. Ao mesmo tempo, acabou revelando seu segredo para o Stewie. E no final, após eles dois terem tido a mesma opinião, e que nunca mais iriam falar sobre isso novamente,
Brian complementa falando que essa relação jamais funcionaria, assim como os filmes adultos que costumavam não ter som algum. Após isso, Joe finalmente é escolhido para fazer uma imitação, enquanto seus amigos iriam tentar adivinhar a mesma. No entanto, as sugestões de Peter faziam apenas referência à traição de sua esposa. E por mais que o Brian tivesse tentado impedir, ele acabou revelando o acontecido para todos. O que obviamente, resultou com aquele momento desconfortável entre eles. No dia seguinte, ao ter ido até a casa do Joe, e lhe pedido desculpas pelo ocorrido com a sua esposa, Brian descobriu que ele aparentemente não estava furioso pelo que havia feito. Porém, após ter sofrido alguns ocorridos pelas suas mãos, e tido sua vida transformada em um inferno, Brian decidiu se reunir com os seus amigos, para que pudessem conversar com o Joe sobre seu comportamento. Mas infelizmente, após alguns comentários terem sido feitos a respeito deles, Brian acabou perdendo a paciência, e defendeu a Bonnie daquelas opiniões duvidosas, falando que ela desistiu de aproveitar a sua vida, apenas para que cuidasse do seu marido. Durante isso, eles não apenas concordaram com as mesmas opiniões, a respeito de terem desistido de suas vidas para viver uma outra, mas o Brian inesperadamente, conseguiu a convencer para que fugissem dali. E então, Joe acabou sendo deixado pela sua esposa. Durante isso, os dois estavam bastante animados para aproveitar uma nova vida. E enquanto Bonnie revelava seu sonho de abrir um negócio, aonde iria vender bijuterias para adolescentes, Brian a lembrava que não iriam se arrepender de fazerem aquilo. Até o momento em que descobriu que o combustível estava acabando, e nenhum dos dois tinha dinheiro para colocar mais. Além disso, Bonnie fala que mesmo assim não se arrependia de ter deixado Joe. E lembra do sofrimento que era vê-lo jogando palavras cruzadas. De volta em casa, Joe ainda não acreditava no que havia acontecido. E chegou até mesmo a pensar que Bonnie havia levado a Suzy, quando na verdade ela estava lá em cima no seu quarto. Ao mesmo tempo, Peter comentou sobre a relação do seu amigo Brian, falando que não pretendia lhe apoiar, a não ser que fosse convidado para seu casamento. E além de se referir ao Joe como ex-marido de sua atual esposa, Peter também decidiu fazer um brinde em homenagem a eles. Enquanto isso, os dois resolveram trabalhar naquele restaurante. E aparentemente, já não estavam mais com aquele comportamento de quando fugiram. Durante isso, um desentendimento chegou a ocorrer entre eles, chegando até mesmo a insultarem um ao outro. E então Brian resolveu dar a brilhante sugestão de fazerem como os casais em sites de relacionamento. Já de noite, Joe inesperadamente apareceu ali. E não apenas lhe pediu desculpas por ter se tornado dependente de seus cuidados, mas também por ter sido a razão de ter desistido de aproveitar a sua vida. E após terem declarado seu amor um para o outro, os dois acabaram se beijando. Além disso, Joe finalmente conseguiu ter a sua vingança contra o Brian.